Sabe aqueles relatórios financeiros cheios de números, gráficos e termos complicados? Às vezes podem assustar, né? Mas e se a gente pegasse um deles e fosse destrinchando pedaço por pedaço para entender de verdade o que está rolando? É exatamente o que a gente vai fazer hoje. Vamos mergulhar fundo no relatório de janeiro de 2026 do fundo JSCR11 para ver o que os números e as estratégias por trás dele estão contando para a gente. Bora lá? Para começar, vamos direto ao que interessa, o que todo mundo quer saber, os resultados. Quais foram os grandes números que definiram o desempenho do fundo nesse mês de janeiro? E o primeiro número já chega com tudo. Esse aqui é o famoso dividend yield do mês, 1,11%. Basicamente, é o retorno que foi distribuído para quem tem cotas, com base no valor que a cota fechou em janeiro. Um belo começo de ano, hein? Agora, o mais legal é quando a gente olha para esse número numa perspectiva maior. Se a gente anualizar, ou seja, projetar esse rendimento para o ano todo, ele equivale a impressionantes 13,32%. Isso dá uma dimensão muito mais clara do potencial de retorno que o fundo está mostrando. E aqui a gente tem um raio-x da saúde do fundo no fim do mês. A distribuição foi de 9,5 centavos por cota. O valor de mercado, que é o quanto ele vale na bolsa, estava ali batendo quase nos 190 milhões de reais. Já o valor patrimonial, que seria o valor justo dos ativos, passava de 209 milhões. E olha só esse último número, 98,83% do dinheiro está investido nos ativos principais. Ou seja, o fundo está com a máquina trabalhando a todo vapor. Certo, os números são ótimos, mas como é que o fundo chegou neles? Agora a gente vai dar uma olhada na estratégia, no plano de jogo do gestor, para entender as decisões que levaram a esses resultados. Janeiro foi um mês bem movimentado para a gestão. A grande jogada foi a compra de 17 milhões e meio de reais do CRI Atacadão. Para fazer isso, o gestor tirou o dinheiro que estava em investimentos mais de curto prazo, de liquidez, e colocou para trabalhar de verdade. Foi assim que ele chegou naquele número de quase 100% de alocação. E já estão pensando lá na frente, planejando aumentar a reserva de lucros e anunciando que um outro CRI, o Rocha Verá, deve ser pago antecipadamente em fevereiro. E essa frase aqui do relatório, ela é crucial. Ela diz tudo. Quando o gestor fala em ampliar o estoque de dividendos, ele está mostrando uma estratégia muito inteligente. O objetivo é bem claro, criar um tipo de colchão de segurança. Assim, ele consegue garantir que os pagamentos mensais continuem estáveis, mesmo se a inflação der uma freada. Isso é pensar no longo prazo, é proteger o cotista. Agora que a gente já entendeu a estratégia, que tal abrir o capô e espiar o que tem dentro do motor? Vamos ver exatamente em que o fundo JSCR11 está investindo o seu dinheiro. Olha só, a maior fatia do bolo, uns 80%, está em CRIs, os certificados de recebíveis imobiliários. Eles são o coração do fundo, a especialidade da casa. Outros 14% estão em cotas de outros fundos imobiliários e um restinho ali em CRIs táticos e caixa. Isso mostra um foco muito claro naquilo que eles sabem fazer de melhor. E como esses investimentos rendem dinheiro? Aqui a gente vê um equilíbrio bem interessante. 63% da carteira de CRIs está ligada ao IPCA, o índice oficial da inflação. Isso protege o poder de compra do dinheiro. Os outros 37% estão seguindo o CDI, que anda coladinho com a nossa taxa de juros, a Selic. É uma forma bem inteligente de diversificar os riscos da economia. E essa diversificação não para, não. O fundo não aposta todas as fichas num setor só. A gente vê uma distribuição super equilibrada entre shoppings, o setor corporativo, galpões de logística e varejo. Cada um com uma fatia bem importante da carteira. Essa variedade é o que ajuda a proteger o fundo se algum desses setores passar por um momento mais difícil. Chegou a minha parte favorita. A hora de transformar esses papéis, esses nomes complicados, em coisas de verdade, em tijolo e cimento. Vamos ver os imóveis e os projetos reais que garantem os investimentos do fundo. Lembra daquela compra importante de janeiro que a gente comentou? Pois é, tá aqui. Esse é um dos 16 imóveis da rede Atacadão que servem como garantia para aquele CRI. É a estratégia do gestor se tornando realidade, saindo do papel e virando algo que a gente pode ver. Agora, pulando para o setor de shoppings, a gente encontra uma das principais posições da carteira, o Shopping ID, lá em Brasília. Ele é um dos maiores centros de decoração e design da região Centro-Oeste. O dinheiro do fundo aqui está investido nos recebíveis dos aluguéis desse lugar. Logística é a veia que faz a economia pulsar, né? E claro que o fundo está posicionado nisso. Este aqui é um galpão logístico lá em Manaus, alugado para a Bemol, uma grande varejista da região. É um ativo super importante para a distribuição de produtos lá no norte do país. E olha que legal, a diversificação acontece até dentro do mesmo setor. Aqui a gente não coloca todos os ovos numa cesta só. De um lado, o Shopping Madureira, lá no Rio de Janeiro. Do outro, uma loja da Havan, em Jundiaí, São Paulo.
São dois tipos de varejo bem diferentes em duas partes do país, o que ajuda a diminuir ainda mais o risco. E o fundo não investe só no que já está pronto, não. Ele também ajuda a financiar projetos que estão saindo do chão. É o caso aqui do Projeto Lux em São Paulo, um dos empreendimentos da Alpha Realty. O investimento aqui ajuda a bancar a construção e o retorno vem com a venda dos apartamentos. Bom, a gente já olhou o que aconteceu, já viu a foto do momento, mas e o filme? O que a gente pode esperar daqui para frente? Vamos fechar com a visão do gestor sobre o futuro. A principal mensagem aqui é de estabilidade. O gestor veio a público e reforçou o que eles chamam de guidance, que nada mais é do que a projeção de quanto eles esperam distribuir no primeiro semestre. Manter essa projeção é um sinal de confiança e traz uma boa previsibilidade para quem investe. Mas é claro, ninguém administra de olhos fechados. A equipe de gestão está com o radar super ligado em 3 pontos principais. Para onde vai a taxa Selic, quais são as tendências da inflação e como os outros fundos imobiliários estão se saindo no mercado. Qualquer ajuste futuro vai depender do comportamento dessas 3 variáveis. Então, no fim das contas, a grande questão que fica no ar é essa. Com a Selic e a inflação sendo as estrelas do cenário econômico, como é que a gestão do fundo vai se equilibrar para continuar entregando uma performance sólida? A resposta para essa pergunta é o que vai definir a jornada do fundo nos próximos meses. Fica aí a reflexão.